Você já se perguntou qual era o nome de Jesus antes de ele nascer como homem? Será que ele sempre foi chamado de Jesus, ou havia algo mais profundo por trás de sua identidade celestial? Prepare-se para descobrir uma verdade que pode transformar a forma como você enxerga a grandiosidade do Filho de Deus. Este vídeo vai revelar o mistério oculto nos céus e as evidências bíblicas que apontam para o nome de Jesus antes de sua encarnação. Mas cuidado, o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre sua maneira de se conectar com ele. Vamos mergulhar na palavra e encontrar respostas que talvez você nunca tenha imaginado. Mas antes, se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus e como viver segundo a vontade dele, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo do canal. Agora que você já se inscreveu-se no canal, vamos ao vídeo. Antes de Jesus vir à Terra, ele já existia. Em João 1:3, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa passagem nos mostra que Jesus não começou a existir em Belém, ele já era eterno. Mas o que significa ser o Verbo? A palavra verbo vem do termo grego logos, que significa palavra. Isso não indica apenas palavras faladas, mas a própria expressão e manifestação de Deus. Antes de assumir o nome Jesus, o Filho era conhecido como Logos, o agente criador e a essência da comunicação divina. Ele era aquele que trazia à existência tudo o que Deus desejava. Agora, pense nisso: se ele era o Verbo, por que foi necessário receber o nome Jesus ao nascer? O nome Jesus significa Yahvé salva. Ele veio à Terra com a missão de resgatar a humanidade, mas antes disso, sua função e identidade eram outras. Ele era o Verbo de Deus, o representante celestial que unia o Pai à criação. No entanto, há mais. Em Colossenses 1:16-17, vemos que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, foram criadas por meio de ele e para ele. Ele é chamado de o primogênito de toda a criação, não no sentido de ser criado, mas de ter a primazia sobre tudo. Jesus, como Logos, tinha um papel específico nos céus antes de descer para viver como homem. Mas será que Logos era o único nome pelo qual ele era conhecido? A Bíblia menciona outros títulos e nomes que nos dão pistas sobre quem ele realmente era antes de sua encarnação. Além de ser chamado de Logos, Jesus também era conhecido por outros títulos e nomes celestiais. Um dos mais significativos é o Filho de Deus. Em Hebreus 1:3, encontramos uma descrição poderosa: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Isso nos mostra que, mesmo antes de nascer como homem, Jesus era reconhecido como Filho, a personificação da glória divina. Esse título, Filho de Deus, não se refere a um nascimento físico ou a uma relação biológica. Ele descreve sua posição única na Trindade. Ele compartilha a essência divina com o Pai, sendo coigual e coeterno, mas com uma função distinta. Jesus, como Filho, era o mediador entre o Pai e tudo o que foi criado, revelando o caráter de Deus em sua plenitude. Outro título usado para Jesus antes de sua encarnação é o Anjo do Senhor. Em várias passagens do Antigo Testamento, encontramos aparições do Anjo do Senhor, que não era um anjo comum, mas uma manifestação divina. Em Êxodo 3:2-6, Moisés encontra a sarça ardente, e o texto diz que o anjo do Senhor o apareceu a ele. No entanto, o próprio anjo declara ser Deus, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esse anjo não é um ser criado, mas uma teofania, uma manifestação do Filho de Deus antes de sua encarnação. Ele fala com autoridade divina, recebe adoração e age como representante direto do Pai. Essa ideia é reforçada em passagens como Juízes 13, onde os pais de Sansão encontram o anjo do Senhor e exclamam: vimos a Deus. Ainda mais impressionante é o título de Príncipe dos Exércitos do Senhor, encontrado em Josué 5:13-15. Josué encontra um homem que se identifica como líder dos exércitos celestiais. Quando Josué se prostra, o homem não repreende, mas aceita a adoração e ordena que Josué tire as sandálias, pois o lugar onde está é santo. Essa figura, interpretada por muitos estudiosos como uma manifestação pré-encarnada de Jesus, mostra que ele já exercia autoridade e liderança no plano celestial. Jesus, antes de ser chamado de Jesus, era conhecido como Logos, o Filho, o Anjo do Senhor e o Príncipe dos Exércitos. Cada título revela um aspecto único de sua identidade divina e missão eterna. Um dos nomes mais profundos atribuídos a Jesus antes de sua encarnação é Eu Sou. Em João 8:58, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação chocou os líderes religiosos da época,
porque ele estava se identificando diretamente com o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Em Êxodo 3,14, Eu sou o que sou. Esse nome, Eu sou, YHWH em hebraico, é mais do que um título, é uma revelação do próprio ser de Deus. Ele significa aquele que é eterno, imutável e autoexistente. Ao declarar isso, Jesus estava afirmando sua eternidade e sua igualdade com Deus Pai. Antes de nascer em Belém, ele já era o Eu sou, o Deus que estava presente desde o princípio, sustentando todas as coisas. Essa identidade divina também é refletida em outro título, o Santo de Israel. Em Isaías 41,14, Deus declara: Eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. Nos Evangelhos, vemos Jesus cumprindo essa profecia, pois ele é o Redentor prometido. Mas, mesmo antes de sua vinda ao mundo, ele já era conhecido como aquele que traria redenção ao povo de Deus. Outra referência fascinante aparece no livro de Daniel, no capítulo 7, onde é descrito como Filho do Homem, que vem nas nuvens do céu e recebe domínio, glória e um reino eterno. Esse título, Filho do Homem, não é apenas uma referência à humanidade de Jesus, mas também à sua realeza e autoridade celestial. Antes de descer à terra, ele era aquele que reinava à direita do Pai, aguardando o momento de cumprir seu papel redentor. Além disso, em Apocalipse 19:13, o nome de Jesus é descrito como a Palavra de Deus. Essa visão conecta o Jesus glorificado com o Logos mencionado em João 1. Ele é tanto o Verbo Criador quanto o Verbo Redentor, mostrando que sua missão não começou em Belém, mas na eternidade. Pense nisso: antes de assumir o nome Jesus, ele já tinha nomes e títulos que declaravam sua majestade, sua autoridade e sua missão. Cada um deles aponta para o mesmo ser, mas revela aspectos únicos de quem ele é. Agora que entendemos os nomes e títulos de Jesus antes de sua vinda à Terra, é crucial refletir sobre o propósito por trás disso tudo. Por que o Filho de Deus, que já tinha autoridade celestial como Logos, o Eu Sou, o Filho de Deus e o Príncipe dos Exércitos, precisou assumir a forma humana e ser chamado de Jesus? A resposta está na profundidade do amor de Deus por nós. Filipenses 2,6-8 nos dá uma explicação poderosa. Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nome Jesus foi dado a ele com um propósito muito claro. Em Mateus 1,21, o anjo disse a José: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse nome, que significa Yahvé salva, não era apenas um título, era a declaração de sua missão na terra. No entanto, o fato de ele ter aceitado esse nome humano não diminui sua glória celestial. Em Apocalipse 1,8, ele ainda declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Jesus que andou entre nós é o mesmo que governa o universo. Pense na magnitude disso. O mesmo Deus que sustentava o cosmos com sua palavra poderosa desceu ao mundo como um bebê indefeso, carregando o nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória momentaneamente, mas nunca perdeu sua identidade. Ele era e sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, antes de se chamar Jesus, ele era o Logos, o Filho, o Eu Sou, o Santo de Israel, o Príncipe dos Exércitos. Mas ao assumir o nome Jesus, ele revelou o plano eterno de salvação para a humanidade. Isso nos convida a reconhecer não apenas quem ele era antes de sua encarnação, mas quem ele é hoje, o Salvador e Redentor que venceu a morte. Diante de tudo isso, surge uma reflexão importante: o que esses nomes e títulos significam para nós hoje? O que podemos aprender com a transição do Filho de Deus, conhecido como Logos e o Eu Sou, para aquele que foi chamado Jesus, o Salvador? Primeiro, esses nomes nos lembram da grandiosidade de Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica ou um mestre moral. Ele é o Deus eterno, o Criador e sustentador de todas as coisas. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o mesmo Jesus que caminhou sobre a terra é o mesmo Deus que falou a Moisés, que apareceu como anjo do Senhor e que hoje intercede por nós ao lado do Pai. Segundo, esses nomes nos mostram o quanto Ele nos ama. Pense nisso: Ele abriu mão da glória celestial para tomar nosso lugar. Ele recebeu o nome de Jesus para cumprir uma missão de salvação que nenhum outro poderia realizar. João 3,16 nos lembra: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa transição de sua identidade celestial para sua missão terrena foi motivada exclusivamente por amor. Por fim,
Esses nomes nos desafiam a confiar nele completamente. Como Logos, ele tem poder sobre todas as coisas. Como Jesus, ele entende nossas dores, nossas fraquezas e nossas lutas, porque viveu como um de nós. Hebreus 4,15 nos assegura, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Portanto, conhecer o nome de Jesus antes de vir à Terra é mais do que uma curiosidade bíblica. É um convite para reconhecer quem Ele é e para entregar a Ele o senhorio de nossas vidas. Ele não mudou. Ele ainda é o Logos, o Eu Sou, o Filho, o Santo de Israel, o Príncipe dos Exércitos e, acima de tudo, nosso Salvador. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo dizendo o que mais chamou sua atenção. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. E se você quer continuar mergulhando na Palavra de Deus, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Que Deus abençoe você e até a próxima!